Aqui também, em Oséias 8, um pouquinho para frente aqui, no versículo 5 diz assim: o teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. O Senhor está falando do filho, o filho pródigo aponta para cá. Porque lá fora, o Deus que eles escolheram, que o Senhor está fazendo uma referência ao bezerro lá do Monte Sinai, a estátuas, as imagens, o teu bezerro te rejeitou. Porque a dificuldade chegou para você. O teu bezerro te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar pureza? Glória a Deus. Por isso vem de Israel um artífice e o fez. E não é Deus. Fez o quê? A estátua de madeira, de adoração. Mas em pedaços será desfeito o bezerro da Samaria. Porque semearam vento, cegarão tormenta. E não haverá seara, quer dizer, não haverá planta. E a erva não dará farinha. E se a der, traga-lo-á os estrangeiros. Aqui está a fome. A necessidade do filho pródigo passando, apontando para a igreja de Israel. Amém? Em nome de Jesus. Está entendendo? Ó, versículo 9. Versículo 8. Israel foi devorado, agora está entre os gentios, como um vaso em que ninguém tem prazer. Israel foi espalhado entre os gentios. Tinha uma profecia de Abraão, por isso que o Senhor resgata que Abraão seria uma multidão de nações. Amém? Então está espalhado. Quando o Senhor vai para a cruz, ele traz todo de volta, inclusive com os gentios. Porque subiram para a Síria, que eu disse para os irmãos, a Síria levou eles embora. Como um jumento montês, por si só, Efraim mercou amores. Glória a Deus, entendeu aqui então uma vida sem Deus, né? Amém? Agora nós voltamos a Lucas para continuar nesse entendimento glorioso, que agora nós vamos, a partir do versículo 17, nós vamos falar do arrependimento da casa de Israel e do retorno. Tornando-se em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi. Viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse-lhe aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei um bezerro cevado, matai-o e comamos e alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Então aqui está apontando para a cruz do Senhor. Amém? Quando o Senhor morre na cruz, o filho pródigo revive. A casa de Israel revive. Foi achada a casa de Israel. O Senhor diz lá, naquela passagem da mulher Ciro-Fenícia, quando a mulher sai gritando atrás dele para que o Senhor abençoe ela. Ele diz: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os discípulos pedem para que ele atenda a mulher porque ela vinha gritando atrás dele. E no meu entendimento aí, o Senhor está falando que aquela mulher era a casa de Israel. Ela já era a casa de Israel, porque há muitos séculos atrás, 4, 5 séculos atrás, a casa de Israel já tinha ido para a Síria. Estava se cumprindo a profecia de espalhar entre todos os povos. Amém? E o Senhor já ia para a cruz para resgatar esse povo. E ele acolhe aquela mulher apontando para a casa de Israel. E iria retornar após a cruz dele. Amém? Então é isso que acontece aqui, em nome de Jesus. O pai disse, o pai Deus disse: este filho meu estava perdido e voltou. Vamos se alegrar. É a casa de Israel, é a igreja espiritual hoje. Somos nós que somos conhecidos como cristãos no mundo todo, em nome de Jesus. Amém? É importante entender isso, irmãos, porque às vezes tem profecias aqui para Israel e o povo acha que Israel é a nação que está lá.
E muitas vezes, esse Israel que o senhor está falando, somos nós, os cristãos. Nós se identificamos como cristão hoje, em nome de Jesus, ou como crente. Amém? Glória a Deus. Porque tem muito cristão, como nós vemos na Bíblia, que não vai passar, porque a porta é estreita demais para eles passarem. Amém? Glória a Deus. Entendido então até aqui, em nome de Jesus, é o retorno, então vamos lá, o retorno aqui, ó. De onde o retorno aponta aqui? Esse retorno aponta para Oséias novamente. Vamos lá em Oséias 14 agora. Oséias 14, em nome de Jesus, o versículo 1 de Oséias 14 diz assim: Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Esse é o filho pródigo que aponta para cá. Tomai convosco palavras e convertei-os ao Senhor. Dize-lhe, tira toda iniquidade e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos o sacrifício dos nossos lábios. Olha o que apontando diretamente para nós. Porque antes, exatamente como fazia a casa de Judá, Israel fazia também sacrifícios ao Senhor de novilhos, de carneiros, de ovelhas. Amém? Mas hoje não faz mais. Por isso que o Senhor fala, ofereceremos como novilhos o sacrifício dos nossos lábios. São as nossas orações. Hoje nós oramos para o Senhor. Nós clamamos pela nossa boca. Nós não fazemos sacrifícios de adoração em altar. Não queimamos nada em altar. Em nome de Jesus. Não nos salvará a Síria. O Senhor apontando para onde nós ficamos aprisionados. A Síria não vai nos salvar. Não iremos montados em cavalos, e a obra das vossas mãos já não diremos mais. Tu é nosso Deus. Não diremos para a Síria, tu é nosso Deus. Porque por ti o órfão alcança misericórdia. Por ti, Senhor, o órfão alcança misericórdia. Versículo 4. Eu sararei a sua infidelidade, e voluntariamente o amarei, porque a minha ira se apartou dele, se apartou de nós. Na cruz a ira do Senhor saiu de nós. Amém? É glorioso o que eu vou falar para os irmãos. O Senhor, lá em Abacuque, no capítulo 2, se não me engano, diz que os olhos de Deus não podem ver o pecado. Então o Senhor não poderia olhar para nós porque a ira dele nos consumia. Mas hoje, depois da cruz, quando o Senhor olha para nós e nós pertencemos a Jesus, ele vê o Filho dele em nós. Amém? Então a ira dele se apazigua. Nós somos salvos pelo Senhor que foi para a cruz. A ira do Deus poderoso, do Deus Pai, não nos atinge porque ele vê o Filho em nós. E o Filho pagou os nossos pecados. Então, legalmente nós estamos salvos. Glória a Deus, está entendido isso? Em nome de Jesus? Pula para o versículo 8 aí, irmãos, para não ficar muito comprido aqui. O 8 diz assim, Efraim dirá. Efraim por quê? Porque nós pertencemos à bênção que Jacó colocou em Efraim. Amém? Então Efraim é casa de Israel. Que mais tenho com os ídolos? Nós falamos isso um dia. E eu o tenho ouvido e cuidarei dele. E eu sou como a faia verde. De mim é achado o teu fruto. Quem é sábio, para que entenda essas coisas. E quem é prudente, para que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos. E os justos andarão neles. Mas os transgressores nele cairão. Então isso aqui é uma mensagem para nós dois, para nós todos. Para nós todos, os que estamos dentro da palavra, os que achamos que estamos dentro da palavra e vivemos religião, e para aqueles que não chegaram na palavra. Os caminhos do Senhor são retos. São dentro da palavra. O Senhor não sai da palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos, em nome de Jesus. Então, voltando agora lá para Lucas, para a gente encerrar, aqui em Lucas, ainda no 15, agora nós vamos para Lucas 25 em diante. E vai dizer assim o versículo 25. A partir do versículo 25, vai mostrar a inveja de Israel, e eu vou falar dela aqui para os irmãos, e vai mostrar a alegria da união das duas casas no final dos tempos, no milênio. Glória a Deus. Então vamos lá. O seu filho mais velho estava no campo,
E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Bom, ele é a casa de Judá. Se os irmãos lerem lá em João, no capítulo 4 de João, o senhor vai encontrar a mulher samaritana. Amém? No poço de Jacó. E ela vai dizer, a mulher vai dizer para o senhor: por que o senhor fala comigo, sendo judeu? Os judeus não conversam com o samaritano. Amém? Está lembrado disso? Por que ela disse isso? Porque houve uma mistura ali. Salmonazer levou um punhado embora e trouxe um punhado de gente, colocou ali, houve uma mistura. E a casa de Judá, que se achava salva, não queria se misturar com aquele povo que o Senhor estava buscando a salvação e tinha a promessa. Amém? Tinha uma mistura de gente ali que o Senhor tinha promessa sobre esse povo aqui. Então, saindo o pai, rogou-lhe que entrasse, mas ele respondendo, disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para me alegar com os meus amigos. Mas, vindo porém este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. Olha, é verdade que os nossos antepassados se prostituíram espiritualmente, né? Aqui mostra a mulher mais uma vez o pecado sexual apontando para o pecado espiritual, né? Que é a prostituição espiritual aqui, em nome de Jesus. Mas o que o Senhor queria, e era a promessa dele, era resgatar esse povo de volta. E ele foi à cruz para isso, em nome de Jesus. Ó, só para os irmãos entenderem aqui, melhor isso aqui, Mateus 21, tem a parábola dos dois filhos. Os irmãos, prestem atenção aqui que esses dois filhos é a casa de Israel e a casa de Judá. E diz assim, ó, o 21, 28. Mas que vos parece? O Senhor contando essa parábola aqui. Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois arrependido foi. Presta atenção, que você está contando para a casa de Israel. O Senhor chama o filho que foi embora, e depois de resgatado, vai trabalhar na vinha, vai trabalhar na obra, vai alertar o povo, vai chamar gente que pertence a mim. E ele disse: não vou, por quê? Porque ele não se achava digno, ele era pecador. Ele estava atolado no erro, no pecado. Mas a cruz chama de volta. Então ele se arrepende e vai para a obra, somos nós. Nós estamos levando o evangelho ao mundo todo hoje, em nome de Jesus. Aí no segundo, no versículo 30, diz assim: dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E ele respondeu. Respondendo, ele disse: eu vou, Senhor. Mas não foi. E por que ele não foi? Porque ele era a religião da época do Senhor. O religioso, tanto naquela época quanto nessa época que nós vivemos, e aqui na frente em Apocalipse, ele se acha salvo. Ele não precisa da palavra. Ele não precisa trabalhar. Ele não precisa levar a palavra para ninguém, porque ele já é salvo. Então ele disse: eu vou fazer. Mas como ele é salvo, não foi. A certeza falsa que tem dentro do religioso é que vai levar ele para a condenação, como levou essa gente aqui, do tempo do Senhor. Amém? Está entendido isso aqui? O Senhor pergunta aqui no 31, qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles: o primeiro. Disse Jesus: em verdade vos digo. Olha a resposta aqui, que vai dentro daquilo que nós estamos falando até agora. Em verdade vos digo que os publicanos, que eram os romanos, e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque os publicanos e as meretrizes eram casa de Israel. Aqueles que eram contra o Senhor e pecavam contra o Senhor, eles vão entrar primeiro que vocês. Entendeu? Ficou bem claro até agora? Então, irmãos, aqui para a gente encerrar aqui em Lucas, o versículo 31 e o 32. Ó.
E aí o pai vai dizer, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e achou-se. Glória a Deus. Está entendido aqui, irmãos, em nome de Jesus? Olha, irmãos, em nome de Jesus, aqui em Isaías, no capítulo 11, a partir do versículo 6, diz assim, isso aqui já é a união das duas casas, ó. Isso aqui é o milênio. Ó, diz assim, morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito. E o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho do leão, e o animal cevado andarão juntos. E o menino pequeno os guiará. Por quê? Aqui já chegou o Senhor. Esse aqui é o milênio. As casas já estão juntas, as casas de Israel e a casa de Judá voltaram. Eu vou mostrar isso para os irmãos já. Ó, a vaca e a ursa pastarão juntos, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Então a violência desse mundo, até do mundo animal, acabou. Isso acabou. A volta do Senhor uniu tudo de volta novamente. A inveja de Judá ou de Efraim, um do outro, ela encerra aqui, o Senhor une aqueles, novamente, aqueles que são da casa de Judá e da casa de Israel, aqueles que entenderam a sua vontade, se manteram diante dele e trabalharam na sua obra. Amém? O versículo 8 diz assim, brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará sua mão na copa do basilisco. Quer dizer, a serpente, até a serpente vai se converter aqui, né? Em nome de Jesus. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém? Glória a Deus. Entendido isso aqui? Ó, volta em Oséias agora, só mais uma vez em Oséias, aqui no 1 de Oséias. E no 1 de Oséias, o versículo 10 e o versículo 11 diz assim, todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir-se, nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde lhes dizia, vós não sois meu povo, o Senhor disse lá atrás, se lhes dirá, vós sois filho do Deus vivo. Aqui está o perdão total. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande é o dia que Deus semeia. E uma só cabeça é o Senhor Jesus. Está entendido, irmãos, em nome de Jesus? Essa é a poderosa palavra que eu queria passar para os irmãos. Para os irmãos que quiserem completar esse estudo para entender, leia lá João 4, os irmãos vão ver que os samaritanos no tempo do Senhor não se comunicavam com os judeus ainda. E Romanos 11, aqui no 11:11, é o último versículo que eu vou passar para os irmãos podem ler depois para frente, para ter um entendimento melhor, diz assim, ó, digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem, está falando de nós, tropeçamos lá atrás para cair, de modo algum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. A casa de Israel trouxe os gentios de volta. Eles se tornaram gentios e voltaram todos. Sua queda veio a salvação aos gentios para o incitar aos ciúmes. Ciúmes de quem? Da casa de Judá. Que nesse tempo de Paulo atacava a obra que ele fazia por ciúmes do que estava sendo pregado. Estava sendo pregado Deus vivo. Estava sendo pregado a palavra do Senhor. E o que eu digo para os irmãos agora, em nome de Jesus, cuidado com as religiões. Vá para a palavra. A palavra não mudou nada. A palavra te libertou para que você fosse livre. Livre de conceitos de homens. Livre de leis, de normas de homens. Viva a palavra do Senhor para viver a liberdade do Senhor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.